nível nacional, que os jovens aos poucos vão estando, é claro que vão fazer as neiras, vão errar muitas vezes, certeza absoluta. Mas lá está, eu digo sempre que o erro é um dos melhores educadores que nós temos. E o escotismo é um ambiente bastante seguro para nós podermos errar, porque ninguém nos vai bater se nós errarmos, não é? E, portanto, é um sítio bom para nós podermos tentar, se calhar falhamos um bocadinho, podemos emendar, corrigir, melhorar, e várias vezes até que aquilo depois vai sair super bem. E quando um dia deixarmos, se calhar, de ser escoteiros e formos apenas membro da nossa comunidade, como um papel qualquer, aquilo já está impregnado em nós e, portanto, o valor educativo é esse. Por isso é que eu acho que o envolvimento juvenil tem mesmo que começar até dos lobinhos, não é? Como vocês dizem. É daí que começa e depois daí para a frente, porque só assim, dessa maneira, é que as pessoas ganham a confiança. Essa é uma coisa também importante, não é? Que é as pessoas ganharem a confiança para poderem participar, dizer, não, eu não me importo de, no meio de uma assembleia, me levantar e dar a minha opinião. Se eu estiver habituado a fazer isso desde que sou muito jovem, desde que sou muito criança, quando chegar a adulto isso vai ser mais fácil para mim, portanto eu muito facilmente exprimo a minha opinião, discuto com os outros, encontro soluções com eles. E para mim esse é o lado fascinante do envolvimento, entre outros, claro, mas é o lado de marcas que ficam para sempre, para toda a vida. É a mesma educação para a vida desse ponto de vista. Daí é que eu acho muito importante o lado educativo de envolvimento do jovem. Muito obrigada, João. Queria saber se a Thaís tem algo a acrescentar. Eu sei que ela concordou totalmente com a sua fala, mas com certeza acho que ela tem algo para falar também. Não, realmente, concordo com absolutamente tudo que o João falou, porque realmente essa questão da responsabilidade a gente não desenvolve de um dia para o outro. Como ele disse, a gente faz asneira, mas é assim que a gente aprende, e com certeza muito dos líderes mundiais que estão aí, se tivessem tido mais envolvimento, né, mais oportunidade de forma responsável, teriam, né, hoje em dia provavelmente tomando atitudes diferentes, como a gente pode ver, né, em tantos países em que muitas vezes mulheres, né, tomam as melhores atitudes. A gente sabe que países governados por mulheres estão enfrentando essa pandemia de uma forma muito melhor. Isso vem também desse envolvimento desde muito cedo, né, em tomadas de decisão, em errar, em aprender. Então é habitual, né? É usual, a gente já está acostumado a fazer aquilo pela forma, né, como as coisas se colocam. Então, tudo que João falou, eu só concordei 100%. É isso. Muito legal, muito legal. Como a gente sabe, né, a política, ela dá diversas diretrizes, né, de como a gente pode aplicar melhor o envolvimento juvenil e realmente tornar ele algo efetivo, tanto no nível local, tanto no nível institucional, do movimento escoteiro e dentro da nossa própria comunidade. Eu queria direcionar essa pergunta primeiramente para a Thaís e para ela discorrer um pouco sobre quais as formas a gente realmente tornar esse envolvimento do jovem mais eficiente e mais efetivo. Porque às vezes a gente precisa impulsionar isso, sabe? Às vezes o jovem talvez se sente um pouco até receoso de tomar atitude, de participar. Então, quais são as formas de a gente tornar isso efetivo? Sim, essa é uma ótima pergunta e eu responderia ela por dois lados. Uma é da parte realmente dos adultos que já estão envolvidos, né, que realmente já fazem parte desses processos de tomada de decisão, terem consciência de que não é porque eles foram jovens um dia, eles sabem como é ser jovem hoje em dia. Isso é uma coisa que eu sei que apesar de ainda ser jovem na classificação da ONU, né, de ter 26 anos, eu já não sei muita coisa que muitos jovens sabem, que meus lobinhos, quando eu estava com eles, né, me ensinavam todos os dias, porque o mundo está completamente diferente. Os nossos pais, os nossos avós não cresceram num mundo em que, por exemplo, essa chamada comigo aqui na Suíça, o João em Portugal, e todo mundo vendo a imagem um do outro, isso não era possível. Então, escutar realmente, né, dar esse espaço para ter esse diálogo mesmo. Então, como eu disse, não é porque eles foram jovens um dia que eles sabem o que é ser jovem hoje em dia. Então, é necessário muita essa empatia, esse dar um passo atrás e se colocar, né, mesmo no lugar, tentar entender, tentar perceber que tem coisas que não vão ser mais como eram e realmente não são. Né, dar esse espaço para esse diálogo acontecer, e também do jovem
que é um pouco como o João falou anteriormente, que a gente também não pode simplesmente sair gritando e achar que isso é participação, né? Vou só reclamar o tempo todo. Isso não é uma forma eficiente, né, de fazer as coisas acontecerem. Então, o jovem também olhar ao seu redor, ver com quem que ele está conversando, quais são as demandas que a gente tem, porque muitas vezes, isso eu acho que vai vir um pouco mais para frente, né, mas os desafios do envolvimento juvenil, que tem realmente a falta do dinheiro, a falta do tempo, né, porque a gente está tendo que estudar um monte, passar no vestibular e né, não tem grana ainda, porque ainda não está trabalhando. Então, são vários desafios que se colocam na nossa frente para a gente se envolver, e daí a gente precisa realmente clamar e pedir em outros ambientes que a gente pode se envolver, né, vamos fazer uma reforma na rua, talvez não vai ser o jovem que vai ter o dinheiro, mas a gente tem como mobilizar aquilo. E para mobilizar aquilo, a gente precisa saber o que é que a gente quer e como pedir isso. Se a gente só reclamar, só gritar e falar eu quero dessa forma, ninguém vai nos ouvir. Se a gente, né, estudar, se embasar e justificar aquilo que a gente tá solicitando, engajar junto, é muito mais fácil da gente se engajar, né, e realmente fazer a mudança acontecer. Então, como eu disse, esses dois lados. O adulto se colocar nesse lugar, né, para permitir que esse diálogo aconteça, e o jovem se preparar para fazer esse diálogo acontecer, ver quais são, né, as coisas necessárias, saber o que está pedindo para conseguir fazer esse diálogo acontecer. Muito obrigada, Thaís. Agora eu queria passar a palavra para o João, para ele complementar alguma coisa. Fique à vontade. Sim, eu concordo com tudo o que a Thais disse. Ia pegar naquilo que ela disse e só juntar, usando a mesma estrutura, pegando nos adultos ou nos mais velhos, concordo 100% com o que ela disse. E acho que uma das coisas, às vezes perguntam-me o que é que a gente deve fazer para conseguir fazer passar esta ideia dos jovens serem. Eu acho que uma das coisas que eu tenho dito é que é preciso identificar esses adultos ou esses decisores mais velhos que de facto são amigos da causa, ou seja, aquilo que em inglês chamam os champions, não é? Alguém que nós percebemos que entendem esta necessidade de dar espaço, de trazer os jovens para a volta da mesa, reconhecem o valor dos jovens e, portanto, identificar essas pessoas e fazer deles nossos aliados, na perspectiva de fazer deles a porta de entrada para um mundo de gente mais velha, que alguns deles não percebem muito bem. E, portanto, eu acho que identificar essas pessoas, e eu acho que existem em todo lado, eu tenho encontrado bastante ao longo da vida. Portanto, é preciso às vezes também identificar isso e trabalhar com essas pessoas. E por outro lado, do ponto de vista dos jovens, como a Thais dizia, acho muito importante o que ela disse de termos opiniões baseadas em alguma coisa, enfim, sólidas, não é? Mas mais do que isso, eu diria até que nós possamos demonstrar por atos aquilo, nós, vocês, mais jovens, que eu já não sou jovem, que possamos demonstrar por atos a competência. E eu acho que isso é muito importante, ou seja, também a certa altura mostrar por projetos que nós fazemos, por atitudes que nós tomamos, etc., o valor que vocês têm, e portanto, que os jovens têm. E portanto, essa parece-me também outra coisa importante, não é apenas o falar por falar ou reclamar, que penso que é, enfim, o lado menos eficiente, mas é fazer coisas, mostrar trabalho, mostrar serviço, como nós dizemos aqui. E a certa altura as pessoas começam a olhar e a pensar, epá, afinal se calhar podemos dar responsabilidade ou podemos contar com estas pessoas para isto, para aquilo. Podem-me dizer, epá, mas isso dá muito trabalho. Se calhar dá, mas é preciso de facto demonstrar esse valor que os jovens têm. Não apenas apregoar, não apenas falar, mas demonstrar por atitudes e por ações que isso é possível. Eu acho que essa parte também me parece importante. Realmente tem os dois lados da moeda, né? A gente vê o lado do jovem e também o lado do adulto, né? Que está lá colaborando e ajudando. E, querendo ou não, os dois lados da moeda são extremamente importantes para que a gente torne isso mais eficiente. Então, eu concordo muito com o que os dois falaram, achei incrível falar dos dois,
Mas, dentro disso também, a gente tem outra parte, que a política também comenta, que são os principais desafios, né? As dificuldades que a gente encontra em relação a isso, que também pode vir dentro do jovem, pode vir dentro do adulto. E eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho sobre quais são essas dificuldades e como a gente pode superar elas, né? Para realmente daí pensar na efetividade. Porque para a gente primeiramente pensar nisso, a gente tem que passar por essas dificuldades, que são as barreiras, né, que a gente encontra em relação ao envolvimento juvenil. Eu vou passar a palavra para o João em relação a isso e depois para a Thaís complementar também. Uhum. Ora bem, os obstáculos, vocês se calhar sabem melhor do que eu quais são os obstáculos que muitos dos jovens que estão a ouvir que têm encontrado, não é? Eu penso que o primeiro que aparece logo é a desconfiança, claro. Eu comecei aqui na minha associação há muitos anos um Fórum Nacional de Pioneiros e na altura nós dizíamos que era um fórum de pioneiros para pioneiros. Portanto, eles é que organizavam tudo, nós só encorajávamos. E, portanto, não era suposto nenhum escotista estar com eles é que faziam tudo e mesmo nas sessões eles não estavam lá. E eu lembro-me que ao início havia uma enorme desconfiança, os pioneiros estão sozinhos, como é que é possível, o que é que eles vão fazer e tal. E, portanto, há logo à partida, eu acho que ou pelo menos havia muito antes, eu penso que com o tempo as coisas, quero acreditar que melhorou. Há alguma desconfiança sobre a competência e a capacidade dos mais jovens. Eu penso que isso é uma questão cultural que é mais difícil enfim, de dar a volta. Depois, claro que há dificuldades do ponto de vista prático, não é? Do ponto de vista dos custos da participação, dos tempos da participação, às vezes coisas muito práticas como marcar reuniões ou marcar sessões numa altura em que os mais jovens não podem ou num sítio em que os mais jovens não podem correr porque envolve muito dinheiro, por exemplo. Essa é se calhar uma segunda. E se calhar ia só dizer mais uma, para mim é importante nas nossas organizações e também na sociedade em geral, que é os modos e os formatos de participação. Ou seja, a certa altura, eu acho que as organizações têm formas de participar que eu acho que já não são adequadas àquilo que os jovens, às formas como os jovens querem participar. Isso acontece tanto no escotismo, como acontece até na política. Não é? Nós, pelo menos aqui na Europa e em Portugal, há sempre esta ideia, cada vez que queremos saber se as pessoas participam ou não na política, vamos contar se votaram ou se não votaram. Mas a participação pode ter muitas outras formas, não é? E nós, na organização, quando nós fazemos as nossas assembleias, se forem assembleias chatas, formais, muito rígidas, etc., se calhar a essa altura isto já não. E depois os mais velhos dizem: mas nós temos a oportunidade de eles virem participar, mas eles não participam. É porque não querem participar. Não, não é isso. É porque o formato que está disponível não se adequa àquilo que é a forma dos mais jovens hoje funcionarem. Como a Thaís estava a dizer, os nossos pais, os nossos avós hoje não compreenderiam isto que nós estamos a fazer hoje. Da mesma forma que os mais jovens hoje têm formas de participar online, de forma mais. Até o próprio engajamento de forma permanente, não é? Que para mim e para a minha geração era uma coisa normal, não é? Fazer parte de um grupo, de uma associação de forma muito permanente. Se calhar hoje as formas de participação são diferentes. As pessoas hoje participam se calhar de forma mais esporádica, mais pontual, à volta de uma causa, por exemplo, e quando aquela causa acaba, desligam-se. Portanto, a maneira das pessoas se associarem, se organizarem e participarem hoje já é diferente. E eu acho que as nossas estruturas nas associações escotistas ainda não se adaptaram a isto, ou seja, ainda estão muito no sistema tradicional da Assembleia e do voto e dos prazos e da estrutura e etc. E, portanto, a certa altura, talvez nós tenhamos que, as próprias associações, mudar as formas de participar, ou pelo menos expandir, permitir outro tipo de participação que faça com que os jovens estejam mais engajados. Porque, de outra maneira, eu penso que não há aqui um desajustamento entre os mecanismos de participação e o público. E assim não é possível que os jovens estejam atraídos.
Muito obrigada, João. Agora eu vou passar a palavra para a Thaís. Pode falar, Thaís, fique à vontade. Se me permite complementar, mas também já puxando um ganchinho de duas questões que foram levantadas aqui no chat, porque eu acho que se relacionam, em relação a esses desafios, porque uma das questões que foi levantada ali no chat foi em relação ao financiamento, né, de projetos que muitas editais que focam um pouco nesse envolvimento juvenil. Isso é um grande desafio, assim, de estrutura de sociedade como um todo, o quanto não se acredita ainda, né, não se percebeu ainda, na verdade, esse potencial e a importância do envolvimento juvenil. Então, realmente, ainda se perpetua muito essa ideia de que, né, os que estão na política, né, nas estruturas de poder, é que fazem a política e são eles que sabem, e se perpetua isso, né, da mesma forma com outras estruturas de machismo, de racismo, enfim. Então, aqueles que estão ali, eles nem percebem que tem algo errado. Para eles é só assim que sempre foi. Então, nessas pessoas que estão fazendo as políticas, que estão colocando esses editais, normalmente elas são pessoas mais velhas que não percebem o quão essencial para a sustentabilidade da coisa é esse envolvimento juvenil. E daí é tão importante a gente valorizar e colocar e votar, seja em eleições ou fazer propaganda para e colocar em posições de poder as pessoas que entendem isso, visto o quão foi, isso a gente pode trazer da nossa própria, né, dentro do escotismo, na Organização Mundial. Ter o João Armando como o presidente da Organização Mundial foi um passo muito importante, que é uma pessoa que enxerga isso tudo, né? Que enxerga essa importância de realmente fazer aquilo que Baden-Powell já dizia, de colocar o jovem ali, né? Como um elemento central mesmo, né? Ele sabe o que está fazendo. A gente coloca, né, a responsabilidade e erra e, enfim, aprende fazendo, mas envolver isso é muito importante para a sustentabilidade. Então, eu espero fortemente que sim, né, pós-pandemia se perceba cada vez mais o papel do jovem, a importância do jovem para a sustentabilidade disso tudo, porque se for sempre as mesmas pessoas, vai ser difícil, né, da gente ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E a outra coisa que eu vi também nos comentários é um chefe falando, né, ouvindo tudo isso, eu vi que eu preciso melhorar isso, né, em promover o envolvimento dos jovens na comunidade. E aí também realmente é importantíssimo que isso seja, né, que alguém fale, putz, olhar para si, né, e falar, é verdade, eu preciso mudar isso, mas também não fazer o assim, eu preciso mudar isso, os jovens precisam se envolver mais na comunidade. E daí eu tenho a minha forma de achar o que é um envolvimento comunitário. Então, para mim, o envolvimento comunitário é pintar, sei lá, o muro de a casa de alguém necessitado ou recolher alimento para um abrigo. Essas são as minhas formas, né, que eu conheço de envolvimento comunitário. Não, os jovens têm 1 milhão de formas de envolvimento comunitário que eles têm muito a te ensinar, só que a gente precisa justamente ouvir, né? Então, é aí que está essa importância toda da gente realmente ouvir o jovem e não só ouvir, mas deixar a ele esse processo, né, de guiar tudo, de liderar, como o João estava falando, né? Existiu o Fórum de Pioneiros, que eram os jovens que tinham que fazer as coisas, o adulto está ali para dar um suporte. Muitas vezes os próprios jovens vão entender muito mais dessas tecnologias do que o adulto, mas o adulto talvez tenha um contato de alguém ou algum exemplo, né, que possa auxiliar. Então, realmente dar essa orientação, mas não tomar as rédeas e achar, né, que sabe de tudo só porque já faz aquilo há muito tempo. Porque se a gente só continuar sempre fazendo aquilo que a gente já fazia há muito tempo, a gente não contribui para a criação do mundo melhor, que é o que a gente queria, né? E eu acho que eu não respondi tanto a questão dos desafios, mas tá aí no meio. Mas está tudo conectado, tudo que a gente falou se conecta de alguma maneira com tudo, todas as perguntas, todas as questões. E é isso que é a política mundial de desenvolvimento juvenil, né? É você falar de desenvolvimento juvenil, como superar, o que é. Então, ela trata isso em todos os aspectos. Eu queria saber se você tem alguma mensagem final, assim, para todo mundo que está aqui, para a gente abrir, porque a gente vai abrir para as perguntas daqui a pouco. E eu queria saber se vocês têm uma mensagem individual que vocês gostariam de passar para todo mundo que está assistindo vocês.
uma conclusão sobre o tema. Fiquem à vontade. Qualquer um dos dois pode começar. Senhoras, primeiro. Eu tinha escrito aqui lendo o chat. Eu acho que uma mensagem importante é que, João, eu concordo muito contigo, então eu não vou mais participar em mesas contigo, tá? Pra gente ter ideias dissonantes aqui, pra gente poder, sabe, acalorar muito mais a discussão. É verdade. Mas é sempre é um prazer falar sobre isso, porque é uma coisa que eu realmente acredito, né? Eu acho que assim, eu mesma tive muitas oportunidades de me envolver através do escotismo, e hoje eu vejo o quanto eu conquistei coisas na minha vida, né, pessoal fora do escotismo por causa dessa possibilidade toda que me foi dada dentro do movimento escoteiro de tomar pequenas responsabilidades, de desenvolver as coisas pouco a pouco e ver as consequências, né, de deu ruim ou deu bom, porque, né, eu tive essa possibilidade nas minhas mãos e tinha sempre pessoas junto comigo, né? A gente nunca está sozinho nessa jornada. Então, por isso que é importante, como a gente estava falando aqui já várias vezes, de identificar essas pessoas que entendem, né, dessa empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender essa importância e dar um espaço para isso tudo, para que a gente possa realmente cada vez mais envolver todos os jovens de verdade, confiando mesmo, e não simplesmente para dizer que o jovem está lá, né? A mensagem que eu podia deixar aqui mais de final é, primeiro, isto é um processo longo, é preciso que também nós percebamos, se vocês lerem a política, se tiverem curiosidade, vão ver que as primeiras resoluções na Conferência Mundial sobre este assunto são de 1969, são de há 50 anos. Portanto, vejam bem há quanto tempo andamos a trabalhar sobre isto, não é? Mas é verdade que depois, em função de algumas pessoas, de algumas circunstâncias, o processo pode acelerar. E eu acho, enfim, sem querer ser muito vaidoso, eu acho que, de facto, quando esteve no Comitê Mundial, porque acreditava no assunto, eu e outras pessoas que estavam lá comigo, foi possível dar uma aceleração. Portanto, às vezes estes processos aceleram quando a gente consegue, como eu dizia antes, identificar algumas pessoas que estão nos lugares de influência e de poder e podem empurrar as coisas com mais velocidade. E por isso é que eu acho que é importante identificar essas pessoas. Agora, também gostava de dizer, se calhar como última coisa, isto não é, eu gosto sempre de dizer isto não é uma batalha dos novos contra os velhos. Eu acho que isso era a pior coisa que nós podíamos fazer, não é? Eu acho que, como eu disse há pouco, eu acredito muito que as várias experiências das pessoas que viveram mais ou das pessoas que viveram menos, não interessa, são muito importantes para todos os processos. E, portanto, eu acho que a pior coisa que podia acontecer era fazer disto uma batalha dos novos contra os velhos. Não, primeiro porque há velhos, ou mais velhos, que também acreditam no valor dos jovens, e depois também há jovens que também se calhar não sabem participar e têm uma atitude. Reparem que eu gostava de dizer isto, quer dizer, não é só por ser jovem que eu tenho todos os direitos só por ser jovem, eu tenho direitos por ser pessoa. Sou uma pessoa mais jovem, mais velha, isso agora é outra conversa. Agora, não é só por ser jovem que eu tenho um direito especial. Portanto, eu tenho que demonstrar também, da mesma forma que os mais velhos também têm que demonstrar, não é? Eu não gosto das pessoas mais velhas que são incompetentes. E, portanto, da mesma forma que também não gosto dos mais novos que são incompetentes, percebem? Portanto, eu acho que era importante nós termos esta ideia que podermos ter este diálogo, porque eu sei que os mais novos, muitas pessoas mais jovens que eu tenho encontrado gostam de aprender da experiência dos mais velhos também, mas também há muitos mais velhos que também gostam de portanto, criar esta sinergia parece-me importante. Muito obrigada pela mensagem final de vocês, e bom, o chat tá loucura ali, né? Vários textões, várias pessoas querendo se manifestar, então eu vou abrir agora para algumas perguntinhas. A gente não tem muito tempo, então quem quiser fazer alguma pergunta, fala no chat, que daí se quiser abrir o microfone também a gente pode liberar o microfone para quem quiser, mas não vão ter muitas, assim. O Vitor acabou de perguntar ali, não sei se ele queria falar ou se quer que eu leia, Vitor. Pode falar, tá? Ele tinha perguntado antes já, né, quais são essas ferramentas de envolvimento juvenil
que existem hoje na WOSM, que é a Organização Mundial do Movimento Escoteiro, e como a gente pode melhorá-las, né? No nível mundial, é uma ferramenta muito importante que, né, se a gente abrir a política, a gente vai ver ali como o João falou que lá em 1969 já estavam pedindo, né, a criação de um Fórum Mundial de Jovens, e esse fórum ele era para acontecer agora em agosto, mas ele vai acontecer de uma certa forma online, que são os diálogos juvenis que vai ter, né, no nível mundial, que acontece sempre antes da conferência, que é para a gente poder realmente ouvir a voz do jovem e também o jovem ganhar essa responsabilidade, né, no pouco a pouco. Eu fui para dois fóruns mundiais escoteiros, né, de jovens, e justamente no primeiro, eu não fazia ideia do que estava acontecendo ali, eu, né, só estava, resoluções, voto, como é que é isso? Eu realmente não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu, basicamente, né, tinha estudado antes e mesmo assim é difícil da gente, né, acompanhar e aprender. Então, é muito importante participar daquilo. Eu fui uma vez como observadora, aí no próximo eu já fui como delegada, e assim, né, poder pouco a pouco tomar essas responsabilidades e fazer parte da Conferência Mundial, que é o órgão máximo, né, para tomada de decisão dentro da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, e também, claro, né, as próprias os Youth Advisors, né, que são jovens que participam do Comitê Mundial, e essas coisas que foram sendo criadas e votadas através do Fórum de Jovens, da conferência, então dos jovens estarem envolvidos ali, né, de solicitar que tenha realmente jovens participando de todas as delegações. Todos esses processos foram sendo implementados com essa participação dos jovens. Com certeza o João saberia comentar muito melhor isso. Mas eu não sei se tem outras perguntas. João. Só complementar, além dessas duas ferramentas que a Thais disse, que é o Fórum de Jovens e os Jovens Conselheiros, os Youth Advisors, só assim de repente o facto de na estrutura principal existe um Steering Committee do Comitê Mundial, que é o presidente, 2 vice-presidentes e o secretário-geral, e desde há pouco tempo um do Youth Advisors faz parte desse núcleo principal de decisão. Depois temos sistemas de cotas nos grupos de trabalho diversos, em que devem ter no mínimo 30%, acho que ainda menos de 30 anos. Agora tem os representantes juvenis. Há várias ferramentas que existem na OSM. Se forem ver a política, no anexo, quase no final, tem lá muitos de ideias de diferentes formas de aumentar a participação juvenil nas organizações, são apenas sugestões, mas no nível mundial penso que fez um progresso imenso. Aliás, devo dizer que bastantes membros do Comitê Mundial atual foram jovens conselheiros antes. Eu acho que isso é uma coisa importante, pensar que se nós queremos trazer os jovens para os órgãos de decisão, temos que começar aos poucos a envolvê-los em outros grupos de trabalho, a gravitar à volta dos órgãos, para eles começarem a perceber aquilo que a Thais dizia, começarem a perceber como é que funcionam os sistemas, as pessoas, etc. Porque sem esse tipo de conhecimento depois fica difícil, não é? Portanto, há um caminho imenso. Se vocês forem ver uma fotografia do Comitê Mundial de 2009, e se compararem com o Comitê Mundial de agora, vão ver a diferença que existe das pessoas que existiam antes, em termos de idades, de género, de diversidade. Há uma diferença muito grande, porque houve um caminho que tem sido feito, mas ainda há mais para fazer, claro. Sim, e tá ali também ali nos comentários em relação, né, que tinham fóruns distritais, regionais, nacionais, por que não fazer mais? E eu acho que isso que o João está falando é muito importante para a gente perceber também que não necessariamente a gente precisa fazer no formato que as coisas são, né? Agora, as coisas vão se transformando, tanto que o Fórum Mundial de Jovem, existe uma parte dentro da Organização Mundial que está estudando justamente para juntar a conferência e o fórum para, né, se tornar uma coisa só. A gente ainda vai ver como é que vai acontecer esse evento, mas como eu falei que a política, né, tem data de validade, justamente porque a gente quer isso cada vez mais emprenhado e
hoje em dia ter um comitê mundial com muito mais jovens já do que era no passado. Então, não necessariamente esse fórum, né, no nível distrital e nacional, vai ser a gente sentado nas cadeiras e levantando a votação, né? Olha a situação que a gente está hoje, de todo mundo em casa, de ter tudo online. Então, ver com os próprios jovens, né, como eles querem fazer isso acontecer, também é uma forma, né, que tem muito potencial. E, claro, né, eles vão se basear em fóruns passados, né? A gente pode partilhar as nossas experiências, mas isso vai se remodulando, né? Até o ponto de, como é hoje no nível mundial, que a gente tem vários jovens já envolvidos no comitê, e isso vai mudando toda a dinâmica das coisas, né? Então, muito legal você ter trazido esse exemplo, João. Realmente foi muito legal. Tô vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Na verdade, as pessoas estão conversando ali, então tá meio complicado de achar. Eu vi uma aqui. Será que é a mesma? Do Juliano? Do Juliano? É a mesma? Eu vi uma que existe financiamento para jovens via WOSME para projetos locais, de ensino LGBTI, etc. Existe o financiamento do Mensageiros da Paz, né, que existe a plataforma, acho que é donate.scout.org, que existe esse financiamento, então, desse projeto, Mensageiros da Paz, mas claro que é possível também a gente procurar esse financiamento. É uma menina de verde que tá falando, né? Oi? Isso. Aí. Quem tá falando? Não sei. Ah, beleza. Mas é isso, existe os Mensageiros da Paz, né? Que se o projeto Beleza, obrigada, querida. Mensageiros da Paz tem como ter esse financiamento, tem que explorar no site. Tá bom, só para ter uma licença, Marcela, você pode mutar o seu microfone, por favor? Obrigada, continua, Thaís, ela estava conversando no telefone. Não, era isso. Era isso mesmo? Sim. Eu não sei qual foi a outra que você viu. Então, eu vi sobre a questão... Pera, deixa eu achar agora. Sobre a questão de que a gente aprovou, né, a Política Nacional de Desenvolvimento Juvenil. Agora, faz umas semanas, tipo, é bem recente. E daí o Juliano perguntou como a gente vai levar essa política até as unidades escoteiras locais e quais os planos para chegar a desenvolvimento, tipo, na ponta, por assim dizer. Não sei se você tem algo para falar sobre isso também. Eu acho que é um pouco, né, essa conversa que a gente está tendo aqui é justamente a ideia é que isso chegue, como eu falei, existe um envolvimento no nível, sim, institucional, né, que é do nível nacional e da própria Organização Mundial do Movimento Escoteiro, mas isso existe também o envolvimento comunitário e o nível local, não só do movimento escoteiro, né, em todas as nossas, na nossa comunidade como um todo, que é isso realmente do jovem ter pequenas responsabilidades dentro de casa, o lavar a louça, o organizar o quarto, mas com o entendimento de que aquilo contribui para o ambiente, né, no qual ele está vivendo, na sua pequena sociedade que é a sua casa, para aos poucos ir ganhando essa responsabilidade realmente se envolver, e daí na unidade escoteira local, se a gente for falar do movimento escoteiro, vai ser ele ter voz no qual é a atividade que a gente vai fazer na semana que vem, ou, né, nos próximos 3 meses, o ciclo de programa. O nosso programa educativo, ele tem diversas ferramentas para colocar o jovem no centro dessa decisão e dar essa responsabilidade aos poucos, para realmente, né, ele ir tomando as rédeas do próprio desenvolvimento. É isso que o nosso método faz, né? Então, aplicar a Política Nacional de Desenvolvimento Juvenil no nosso nível local é meio que simplesmente a gente aplicar o nosso projeto educativo corretamente, a gente já está fazendo isso acontecer, né? Então, realmente, mas para isso é necessário que os adultos se informem, né, participem das formações e tenham essa consciência toda, né, de dar esse espaço. Mas eu acho que o João também vai ter um bom exemplo para complementar, porque o João sempre tem bons exemplos. Tem um exemplo, João? Eu acho que o fazer chegar à ponta, como vocês dizem, eu acho que há duas palavras. Primeiro, formação dos escotistas que estão nos vários grupos, mas, por outro lado, exemplo de quem está na direção nacional, regional, ou seja, se
começarem a ser adotadas práticas nessas estruturas mais nacionais e as outras pessoas do nível local começarem a ver, vou começar a dizer, então isto se calhar é possível, se calhar vale a pena considerar. Portanto, eu acho que é preciso fazer estes dois esforços em simultâneo. Formar os dirigentes e os jovens, eu diria também, mas formar, ou melhor, dar o exemplo por parte das FIAs. Vá. Muito legal, gente. Bom, mas a gente vai finalizar por aqui, né? A nossa sessão já deu 1 horinha. Eu agradeço de coração a presença da Thaís e do João. Acho que todo mundo conseguiu aprender bastante. E acredito que a mensagem final, assim, para todo mundo aproveitando que vocês estão aqui, estão ouvindo eles, estão se informando sobre o que é a política mundial, sobre o que também tem a política interamericana. E a nossa política nacional, já que vocês estão aqui, sabe, aprendendo sobre isso, espalhem essa mensagem. Vão até as unidades culturais locais de vocês e falem sobre a política mundial de desenvolvimento juvenil e falem sobre envolvimento juvenil. Porque é para isso que a gente está aqui, para estar conversando sobre isso. E vocês todos, está lotada essa sala, tem muita gente, eu vou indo para o lado e nunca acaba. Então, a mensagem que fica é essa. Espalhem essa questão. Espero que vocês tenham aprendido muito com a Thaís e com o João, porque eles têm muito conhecimento e passaram muita coisa legal para a gente. E leiam a Política Mundial de Desenvolvimento Juvenil, porque ela também passa muita coisa legal. Sério, a política é muito completa e é muito curtinha, assim, muito rápida de ler. E, bom, não se esqueçam de avaliar também a sessão lá no formulário de vocês e tudo mais, depois de passarem as outras. E agora a gente vai ficar com o painel de como e o que fazer para gerar impacto positivo. Muito obrigada a todos vocês que estão participando aqui, principalmente João e a Thaís. A presença de vocês foi muito especial mesmo. E obrigada a todos que assistiram. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada, gente. Espero que vocês aproveitem o próximo andamento aí da semana e do dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, mano. Tchau. João. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Agora é a Raquel, que a gente fica com a Raquel, né?